tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje, depois deste nosso encontro, acredito que você vai ficar melhor ainda. Porque nós vamos falar sobre os processos mentais e psíquicos que estão desde o passado da sua história interferindo na sua vida presente. E como poder resgatar esses conteúdos do inconsciente que estão lá numa gavetinha guardada, muito bem lacrada por você, devido aos seus temores, aos seus receios, do que pode acontecer se de repente você desvendar o seu inconsciente e trazer para o consciente. Essa é a grande força nossa, enquanto seres humanos, poder integrar todo o nosso inconsciente no consciente para produzirmos algo realmente novo no nosso dia atual. E nós vamos falar sobre isso juntamente com uma profissional que trabalha conosco no nosso Instituto de Psicologia Avançada AMO, que nós trabalhamos dentro de uma equipe unidisciplinar, porque somos todos psicólogos, mas cada um atuando dentro de uma vertente. E hoje, para conversarmos sobre este assunto, eu trago a você a nossa querida, minha grande amiga, companheira de trabalho, Isildinha Bagolin dos Santos, que trabalha exclusivamente com essa questão da regressão e também, lógico, quando você trabalha com regressão, você trabalha com toda a problemática do ser humano. Tudo bom, Isildinha? Tudo bem, Laura. É muito bom estar com você aqui. Para mim também. Obrigada pela oportunidade. Sim, nós estamos constantemente trabalhando juntas, nos debatendo aqui nesse instituto, indo para lá, indo para cá. E agora a gente vai parar um pouquinho para conversar e até mostrar para o telespectador a importância deste processo de regressão da memória. Porque o que nós vemos, nós duas, diante das problemáticas que surgem até nós, é o quanto que às vezes a pessoa está girando em círculos, tendo a mesma resposta, as mesmas situações diferentes, porém com a mesma resposta, e que não sabe como sair deste ciclo vicioso. E que nós percebemos que este comportamento tem uma origem no passado. E que fazer essa pessoa retornar a este passado para poder fazer essa transformação. Então, eu gostaria que você até explicasse para as pessoas como é que você faz todo esse processo da pessoa retornar. Porque também muitas têm medo, Tem sim. Apesar do medo, apesar de alguns conceitos mitológicos ou místicos a respeito da terapia de regressão, a terapia de regressão nada mais é do que mais uma técnica da psicologia que integra conceitos da psicologia, da hipnose, e como uma ferramenta para justamente favorecer o acesso ao inconsciente. Então a base é a crença de que no inconsciente há um poder curativo. O poder curativo está no inconsciente. Acessar situações registradas no inconsciente traz essa possibilidade de ampliar a visão de vida, do autoconhecimento. Então é uma técnica que aparentemente as pessoas pensam que é tão complicada e amedrontadora, mas não é assim. Eu queria só dizer para eles o que é inconsciente, Porque às vezes a gente fala que acessar o inconsciente, mas o que é o inconsciente? Está lá dentro, eu que criei, e causa às vezes um receio de que vou descobrir coisas que vai me prejudicar, e se eu não conseguir abarcar com tudo isso. Tem uma forma de você compreender muito bem o que é o inconsciente, que é o seguinte: imagine que tudo aquilo que você já aprendeu, já sabe completamente o que fazer diante de qualquer situação e que você não precisa mais nem pensar antes de fazer. Ele já vai para o seu piloto automático. Então, esse piloto automático é o que nós chamamos de inconsciente. Porque você começa a atuar sem ter a consciência, porque já está aprendido. É como dirigir um carro. No começo, quando você está começando a dirigir um carro, você tem que se preocupar com o retrovisor, onde você vai pisar no desemprego, como é que você vai fazer tudo isso. Depois que você aprendeu, você faz esses movimentos espontâneos, naturais e totalmente inconscientes. Então, trazer algo do inconsciente é trazer algo que você aprendeu em uma determinada situação, que foi favorável, positiva para você naquela situação, porém hoje não é mais positivo. Você tem que reciclar
transformar. Então não há perigo, não há medo, você não vai encontrar nenhum bicho-papão dentro de você. Pelo contrário, você vai encontrar conhecimentos que você adquiriu, porém que precisam ser atualizados, reciclados para a situação atual. Isso é importante, né, que as pessoas saibam, porque isso diminui muito o medo. Né? O medo que elas têm de acessar a elas mesmas, como se fosse encontrar só coisa ruim. Exatamente. Tanto que a pessoa que vai para um processo desse, ela só vai acionar aquilo que ela está preparada para acionar, que tem a ver com o que ela está querendo trabalhar na vida dela naquele momento. O que é importante para ela. O que é importante. O que ela precisa reciclar. O que ela precisa reciclar, exatamente. O que precisa transformar. Ela viveu uma situação no passado, ela enxergou aquela situação de alguma maneira, ela percebeu, ela sentiu, ela registrou da maneira como era necessário naquela época. Daí ela registra, como você falou, e aquilo vem reverberando muitas vezes. Então, quando ela hoje se depara com situações mais ou menos semelhantes, dispara aquilo que ficou registrado e ela se vê agindo daquela maneira, mas que não dá mais, que não tem mais, não traz mais um resultado para a situação de hoje. Agora, as pessoas também têm muito receio, né, de trazer essa situação do passado e ficarem presas naquela situação. Esse é um grande medo. Né? Então eu vou voltar, sei lá, para 2 vidas, 3 vidas atrás. Lá eu vou encontrar algumas pessoas que eu estou convivendo com elas hoje. E como que vai ser isso? Né? Se eu vou ficar presa. Então acho que esse é o maior receio. Porque as pessoas acham que elas vão voltar e vão ficar. Mas a técnica proporciona exatamente voltar, trazer a situação, repassar todos os bloqueios, os traumas da situação, esgotar no campo físico, emocional e mental o que ficou, e é como se você zerasse, né? Como se fosse uma limpeza naquele momento. E traz então, trazendo o conhecimento daquilo, você tem uma clareza maior de como é que você poderá agir hoje. E claro, se você encontrar lá numa situação do passado pessoas que voltaram hoje com você, como em outras relações, você vai ter condição de identificar qual foi o papel dessas pessoas lá atrás. E nesse papel, se ele foi um papel positivo, ótimo, você só vai reforçar. Se ele foi um papel negativo, você vai resgatar através de atitudes que você sentir que é necessário para você. Às vezes há uma necessidade de um perdão, de um auto-perdão, de situações vividas. Nós vamos falar melhor sobre essa questão de reencontrar, né? Da pessoa de uma vida passada e reencontrá-la agora, e qual o conflito que se instala, até no nosso próximo, né? No próximo bloco, porque agora não dá tempo de a gente iniciar e completar tudo isso. Mas o que eu gostaria de ressaltar, né? Até que você colocou, essa questão de que a pessoa não muda o passado. Né? Quando a gente fala, nós vamos voltar, nós vamos trabalhar todo o emocional, não há como você anular o que aconteceu no passado, mas há como você reciclar, transformar através do seu conhecimento hoje, de tudo que você já aprendeu ao longo das suas existências, você pode transformar. É como se você lembrasse de alguma coisa que aconteceu 1 ano, 2 anos, e falasse, nossa, naquela época eu agia assim, hoje eu agiria diferente. Então são situações do passado onde a pessoa vai voltar para poder, com o conteúdo dela hoje, olhar de uma maneira diferente. Né? E fazer uma nova absorção deste conteúdo. Isso que é. Mas para fazer isso também vai esgotar todo o emocional, que é o que chama de catarse, né? Aquela catarse de toda aquela ira, o medo que você teve naquela situação, essa emoção, que é uma energia, ela precisa sair. Porque ela fica registrada e você precisa liberar para poder ter um caminho aberto e olhar diferente hoje. Que é a mesma coisa quando uma pessoa ela está, né, com aquele receio tão grande, né, você tem um medo, sofreu alguma coisa, então ela está com aquela carga emocional, então cada vez que ela lembra, ela chora. E ela precisa esgotar esse choro para depois respirar e ver, e agora o que é que eu faço? Mas você aguarda um minutinho que nós já voltamos com esse assunto.